Cara, eu acho que eu nunca imaginei ter a NBA aqui perto, aqui até dentro de casa. Aqui no Brasil, nunca imaginei que eu pintaria uma quadra, desenharia uma quadra, montaria uma tabela para poder fazer basquete, para poder mostrar um pouco do esporte, para poder levar um pouco do programa que a NBA tem no mundo, né? A NBA proporcionar isso para as crianças, ter esse primeiro contato, ensinar como é que arremessa, ensinar como é que você bate bola, para a criança depois tiver o interesse de procurar, de querer saber, eu acho que é especial, é bacana, é gratificante. A clínica da NBA, eu acredito que seja uma coisa, para nós, longe do nosso alcance, né? Tem gente que conhece só por ouvir ou até mesmo porque viu na televisão, mas não imagina que pode chegar tão perto, bater uma bola. Eu montei quadra de tudo corretivo. Essa daqui está sendo uma experiência ímpar, porque eu nunca tinha montado uma quadra do zero, em lugares diferentes, numa sequência como a gente está montando uma sequência, saindo daqui para outra cidade, 12 horas de viagem. A gente está passando hoje por todo o circuito do Rally dos Sertões. Nós começamos lá em Goiânia, fomos para Unai, Bom Jesus da Lapa, Petrolina, Delmiro Gouveia, Marechal Deodoro. Então você poder unificar duas marcas, dois esportes tão distintos, mas que da mesma forma são esportes de superação, são esportes para se trabalhar em equipe, são esportes para se trabalhar em conjunto, eu acho que tem tudo a ver. Tá todo mundo no sol, entregando, montando e desmontando clínicas para fazer acontecer. Para mim está sendo uma experiência incrível, que é trazer o basquete para onde os alunos só conhecem por televisão, ou que também não têm acesso ao esporte, né? Ver o brilho nos olhos é inexplicável mesmo. E olhar essas crianças sorrindo por uma cesta, sorrindo porque soube driblar, sorrindo porque conseguiu passar. O basquete significa muito para mim, né? Desde a minha infância até hoje que trabalho, sou formado na área, há 38 anos aqui fazendo esse trabalho. Boa, Rafael, boa, Ian. Vai, marca em cima, marca em cima, marca em cima, marca aqui. Eu acredito que já passaram pela minha mão em torno de 10 a 12 mil crianças. Não tinha pensado nisso, é um montante significativo, né? Eu falei, já pensou se eu tivesse catalogado esses meninos lá de trás? Hoje tem deputado, tem juiz, tem o médico do meu filho que fez o parto da minha ex-esposa, é um ex-aluno. Até hoje, né, a gente tem vivências que são assim, só encontra na quadra. E errar, perder, ganhar, tudo isso é muito maravilhoso, forma o caráter. Eu comecei aqui em Goiânia disputando os campeonatos regionais e todo ano a gente tinha uma competição que é a Copa Brasil Central. A gente jogava contra os times de Brasília e de Minas. Era o nível mais alto que eu chegava logo no meu início, então eu já enfrentava outros atletas, um deles o Gui Santos, que hoje está na NBA. Para mim que conheço ele desde, acho que o nosso primeiro confronto a gente tinha 11 para 12 anos e assim a gente se enfrentou por longos anos aí. É muito orgulho, cara, é muito orgulho de estar ali, de fazer parte daquela história. Eu tenho uma foto com ele, a gente recebendo um título individual lá, a gente novinho. E hoje ver que ele está lá, ver que ele está alcançando isso, ver que ele está levando o nosso país para a NBA e fazendo muito bem isso, cara, é motivo de orgulho para mim fazer parte disso. A lição mais importante que eu tiro da NBA, baseado principalmente no San Antonio Spurs, é esse trabalho em equipe, essa responsabilidade. Então é mais que basquete. O que eu aprendi com o Spurs, com a NBA, é esse trabalho em equipe dentro e fora da quadra. Essa relação é muito especial para mim.
Basquete é a paixão da minha vida. Desde os 14 anos de idade, não tem um dia que eu não pense em basquete. O basquete Unai, ele é algo novo ainda. Cada ano está melhorando, cada ano a gente é apresentado para a gente novas ideias, novas oportunidades, como essa, por exemplo, que é uma oportunidade muito boa. A primeira vez da NBA em Unai, espero que não seja a última. Várias crianças passaram por aqui, tiveram essa experiência maravilhosa que a NBA pode proporcionar. Sim, a gente teve a informação, né, da clínica do NBA, do Journey NBA aqui no Rally dos Sertões e eu logo inscrevi meus filhos. Eu não sou tão boa em basquete, mas eu gosto de basquete, principalmente porque o meu pai gosta de basquete. Eu fiquei animada, quis vir, meu pai tinha me mostrado, eu mandei para os meus amigos. Qualquer tipo de projeto desse nível tem um impacto muito grande para a cidade e para as crianças e para os pais, especialmente para uma cidade que é de interior, que às vezes não tem tantos clubes como as cidades grandes têm. Eu, como professor de basquete, como atleta, fico muito feliz, né? Porque eu não esperava que isso aconteceria não tão cedo para a Unai. E uma clínica totalmente promovida para as crianças, estruturada para elas, então isso é muito animador, porque nos faz como pais, né, enxergar possibilidades de os nossos filhos treinarem um esporte tão considerado mundialmente, né, numa alta performance, mesmo aqui no interior do Brasil, né, mesmo em Unai. Cara, o impacto que isso vai trazer para a molecada, eu acho que ele vai ser imediato. A partir de amanhã, a conversa já vai mudar dentro da sala de aula. Olha, nos meus 20 anos de Rally dos Sertões, eu falo que o nosso país ele é maravilhoso, né? E você se deparar com uma paisagem dessa, sabendo que é teu, né? Isso é maravilhoso, só o Rally te traz isso, só o Rally te proporciona isso. Nós estamos aqui no norte de Minas, né? Que muitos que não conhecem o norte de Minas acham que o norte de Minas é só seca, né? E não é, nós temos tudo isso aqui, né? Nós estamos aqui no único Pantanal em Minas Gerais, que é o Pantanal Mineiro, né? Que está no Refúgio Pandeiros. Essa parte alagada aqui é a parte mais baixa da unidade e do Rio Pandeiros. Então ele vem um rio, aqui ele forma o pântano, que chega aproximadamente, né, para cheia a 3 mil hectares de alagado. E nos últimos anos, a importância desse pântano aumentou significativamente. Por quê? As nossas lagoas marginais, que não secavam uns anos atrás, começaram a secar. O Rio Pandeiros é o berçário para a reprodução de peixe do Rio São Francisco. Todos os anos os peixes que entram aqui, eles reproduzem e retornam para o rio. O basquete e o rally, eles estão muito ligados, na minha opinião, porque o basquete ele te ensina a perder. Você pode jogar, você pode ser o melhor jogador em quadra, empatado até o último lance e perder por um ponto. Então, essa condição de você aprender na derrota, que você pode melhorar, o rally também te dá isso. Bom Jesus da Lapa é conhecida como capital baiana da fé. É tanto que esse ano completamos 334 anos de romaria a contar desse primeiro peregrino, esse primeiro romeiro que chegou aqui em 1691. Francisco de Manosamá. Bom Jesus da Lapa recebe em média 2 milhões de peregrinos, visitantes por ano. Nós temos várias grutas, inclusive essa que estou aqui dando entrevista, a principal gruta, a Gruta do Bom Jesus. Atrás aqui está a imagem milagrosa trazida por Padre Francisco. Nós temos a Gruta de Nossa Senhora da Soledade, a Gruta Maior, onde também acontecem celebrações. Igual essa clínica, ela trouxe uma experiência maravilhosa para muitos alunos que, por exemplo, nunca tiveram contato com basquete. Isso é excepcional. Eu fiquei muito animada, fiquei curiosa por saber o que é, porque eu nunca
fui curiosa para jogar basquete. A professora sempre chamava nós para tentar, só que eu ficava lá no meu canto. Aí quando ele chamou, eu falei, eu vou participar. Gostei muito, bastante. Quando os meus alunos eles passaram a praticar o basquete, ter uma vivência com o esporte, né? A gente teve a oportunidade de jogar alguns campeonatos, viajar junto, eu percebi um amadurecimento muito grande dessas crianças, né? Uma evolução psicológica, socioemotiva muito grande. Isso por conta que o esporte ele ensina você a aprender a ganhar, a perder. Muitos alunos eles percebem que para você ganhar um campeonato, para você obter uma vitória ou fazer uma simples cesta que seja, você precisa de treino, de persistência. Como tudo na vida, né? Que a gente não consegue vencer em nada se a gente não persistir, não lutar, não batalhar para tentar evoluir a cada dia. O basquete é muito forte aqui no sertão. É um desafio. Porque muitas das vezes a gente tem vários obstáculos, mas mesmo assim a gente não deixa de praticar. NBX é uma alusão à NBA, e aqui é Negros Bem Chique. Eu falo que eu fundei a NBX, mas quem trouxe o basquete aqui para Chique Chique foi Malco Yoshika. Ele foi o primeiro cara a enterrar, o primeiro cara a fazer uma bandeja aqui em Chique Chique. Graças a Deus o basquete de Chique Chique hoje lá, eu consegui dar o pontapé inicial e os meninos eles estão continuando seguindo e aprimorando mais a cultura basquetebolística lá na nossa cidade, que é muito importante. Ele foi o primeiro a quebrar o aro do Polivalente. A gente ficou meses sem jogar por causa dele, né? Quebrou o primeiro aro que foi ele que quebrou. Acabei não quebrando o aro em si. O aro ele acabou caindo no momento que eu fiz uma enterrada. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Samuel ele gosta de me gastar, mas ele nunca me venceu no X1. Daqui a pouco a gente pode marcar um amistoso entre Lapa e Chique Chique. Havia muito Chique Chique aqui na nossa região. E acho que por conta do cacto, da grande quantidade de cactos, originou o nome de Chique Chique, a cidade de Chique Chique. Que antes tinha o nome, antes era Senhor do Bonfim, Bom Jesus de Chique Chique, quando era vila. O cacto representa a nossa resistência. Dizem que não dá sombra nem encosto, mas para nós é uma caatinga que nos dá sombra e encosto, não nos assombra. Simbolicamente a gente sabe que ele não nos machuca. Se você pegar ele e furar o dedo, ele vai te machucar. Mas para o chique-chiquense, ele é símbolo da nossa resistência sertaneja, do nosso povo forte, do nosso povo aguerrido, do nosso povo, e que é um povo muito hospitaleiro, né? Que dá muita sombra, que dá muito acolhimento. A internet literalmente descobriu o Chique Chique. Foi através disso tudo que Chique Chique está alavancando não só a economia, mas também a questão do turismo. Com isso atrai curiosos e muitas pessoas que vêm até de outros países para conhecer Chique Chique. Dizem que Michael Jackson está vivo e está morando aqui em Chique Chique. E até que houve um amistoso do Chicago Bulls com a seleção de Chique Chique no basquete. A sensação de jogar basquete na beira do rio é excelente. De estar no ar livre, jogando, é maravilhoso. Onde tem uma quadra, onde tem um aro, o pessoal está jogando basquete hoje. A gurizada hoje se apaixonou por esse esporte, graças a Deus, né? E a gente está crescendo aqui, a gente está vendo que o basquete na região está crescendo mais ainda. Eu ensino basquete tem uns 28 anos. Eu nunca esperei de estar trabalhando com essa NBA, que é essa marca, é a marca do Mundial, que isso que traz o basquete, que traz isso ao aluno a se apaixonar pelo basquete. A metodologia que a NBA passa para a gente é que a gente tem que pensar muito no ser humano. A gente tem que trabalhar o aluno para a vida, né, para o mundo. Petrolina é conhecida como a Califórnia do Nordeste pelo fato dos projetos de irrigação. Um dos motivos, por ser um lugar muito acolhedor, pelo calor humano, como disse, tudo que se planta aqui dá, pelo rio maravilhoso que nós temos aqui na porta de casa.
Para mim é especial, porque eu me vejo em muitas crianças dessas. Eles têm a oportunidade de ter um programa igual da NBA que faz essa apresentação do basquete na vida deles. Então, assim, eu não tive isso, eu tive que aprender sozinho na raça. E eu acho que é uma oportunidade para eles entenderem como é que funciona o basquete, entender os valores que o basquete proporciona para a vida em geral. Então, assim, é bem legal, é gratificante. E eu espero que eles, pelo curto período que a gente está passando por aqui, que eles possam aprender alguma coisa e levar isso para a vida toda. É uma felicidade imensa estar vindo esse projeto para cá. Não tive essa oportunidade que os alunos hoje têm. E a oportunidade também que a visibilidade hoje que o basquete tem, né? Hoje no Brasil e no mundo. A gente fica esperando voltar mais e quanto mais eles estiverem aqui na nossa região, mais o basquete vai crescer. A gente clamava por isso há algum tempo, que olhassem para cá, porque aqui tem bons atletas, tem material para trabalho, material humano para trabalho. Foi uma experiência, além do basquete em si, do treinamento, claro, dos ensinamentos de como, das regras, né, de como arremessar, que isso aí é singular, assim, é único, né? É uma experiência que eles vão ter para a vida inteira. A clínica, para mim, foi, nossa, um dos melhores presentes desse ano para aqui, para a cidade. Hoje a gente já está acostumado, né? Mas quando a gente chega aqui pela primeira vez, se encanta de verdade, porque é muito bonito essa obra de arte feita por Deus. Você chega numa paisagem são-franciscana, você fica deslumbrado. É muito lindo e oferece um espetáculo de natureza que é um privilégio muito grande. Eu acho que Delmiro Gouveia é uma cidade muito privilegiada. Pela sua localização, nós temos acesso fácil aos estados de Bahia, Sergipe, Pernambuco. Esse intercâmbio gera um turismo muito favorável para nós, especialmente agora que desponta como a capital dos cânions e que tem atraído o olhar para o ecoturismo, né, para a apreciação das belezas do Rio São Francisco. Aqui onde a gente está hoje é o Mirante da Cruz, mas existem outros vários locais aqui dos cânions, muito bonito e muito aconchegante e com gostinho nordestino. Um espaço de paz, onde toda a galera, não só a mim, mas todo o povo delmirense vem para cá para se desestressar. É um local bem calmo. E hoje eu estou entregando para a minha cidade, para o projeto, para o município de Delmiro Gouveia, o basquete que eu vivenciei. Hoje o basquete evoluiu muito, só que ainda falta a galera abrir mais o olho para o esporte em si, ao basquete. Eu acho que não é só aqui, né? Acho que isso que a gente vive em quase em todos os estados do nosso país. Cara, eu espero que eles abram os olhos em relação ao sertão, né? Nosso sertão mesmo, que tem jogadores que podem ser capazes de avançar e alavancar mais em relação a isso. Eu acho que para eles está sendo muito surreal. E para mim também, poder ver, né? Ter nascido aqui, criado laços do basquete aqui e ver que, pô, um dia que eu passei tanto na NBA, eles estão aqui fazendo esse trabalho. Queria estar, assim, na categoria deles aqui, fazendo esse treino, essa resenha e tal. Eu fico no estado de calma. Ali é o momento que eu me encontro. O basquete, pra mim, é a minha vida, pô. Uma das coisas que eu mais gosto de fazer é estar ali jogando basquete. Você viu aí hoje, quem estava aqui, assistiu as duas clínicas que tiveram, é o tanto de criança que a gente tem no basquete da cidade. Então acho que isso vai trazer um desenvolvimento grande em relação a isso. Até para os pais das crianças e para quem está à frente do basquete hoje, vai abrir os olhos que a gente pode alcançar mais do que a gente já alcançou. Primeiramente, um prestígio tá aqui, né, nesse evento, né? Foi algo muito importante para adquirir conhecimento, conhecer o pessoal da própria NBA e conhecer as histórias. Foi algo muito interessante para mim.
É uma cidade histórica, né? Onde nasceu o nosso Marechal Deodoro. Tem tem uma parte que é tombada pelo município. E as mais belas praias, além da Ponta Verde, parece que fica em Maceió, é a daqui. Mas é uma cidade gostosa, que eu adoro, estou aqui sempre, principalmente no centro histórico. Ainda tem aquelas características das pessoas se conhecerem, de conversarem, trocar ideia nas calçadas, jogar dominó. Graças a Deus a gente ainda tem esse sentimento aqui em nossa cidade. Tivemos aqui 3 escolas, essa escola onde já tem mais 2 escolas, né, com a gurizada escolhida a dedo, porque o que é importante aqui é trabalhar essa parte de introdução do basquetebol, essa parte de iniciação. Tem uma responsabilidade muito maior agora, porque tanto essas crianças como as outras diretoras que vieram, né, já procuraram saber como era, se eu tinha horário, se eu tinha espaço, e a escola dela, nenhuma delas não tem nem quadra. Mas nós, junto com a nossa diretora aqui, vamos fazer, como é o mesmo município, né, a escola faz parte da rede municipal, para ver se a gente tem um espaçozinho aqui na quadra para poder trazermos essa meninada que veio hoje, que já começou a cobrar das suas diretoras. Então esse impacto é muito importante e principalmente para os nossos alunos que já são iniciados aqui. Alguns meninos que ainda estavam naquela dúvida, aquelas coisas todas, eu tenho certeza, já vieram me perguntar várias coisas. Perguntar, que bola é essa? Eu já tinha avisado que a bola não era aquela, né? Que a bola realmente é de borracha, bate aqui, ela vai para o outro canto. Quer dizer, mas para introduzir vale qualquer coisa. Até bola mesmo, né? Aquelas canarinhos serve para quem quer realmente começar. E nós começamos dessa forma aqui. Em todas as cidades que a gente está participando e passando, a gente está deixando algumas bolas, né? Um jogo de bolas aí de 15, 30 bolas para cada instituição que a gente acha importante, que vai conseguir continuar levando esse legado para frente, sem que a gente esteja por perto, mas sim levando um pouco que a Junior NBA fez e passou aqui nas regiões do Rally dos Sertões. A NBA ela está levando o basquete através do esporte, mas também que eles precisam continuar praticando, que isso faz muito bem para a saúde, né? Fora isso, é também a sociabilização, a igualdade que o esporte proporciona. Com certeza, essa garotada aí vai para casa com muita bagagem, com muito aprendizado e com muitos sonhos também de continuar nessa jornada aí de um dia chegar lá e vendo o que tem que fazer. Então eu espero que a NBA mostre a eles que sim, todo mundo pode vencer se lutar muito, né?